Olá, pessoal, bom dia. Eu me chamo Suziane, faço parte do 8º semestre do curso de Letras aqui no IFCE Campus Tianguá. As minhas companheiras Liara Amaral e Veronilda Araújo também fazem parte do 8º semestre e nós fazemos parte do programa Residência Pedagógica e foi a partir daí que nós realizamos essa pesquisa e temos como orientador o professor Roberto da Silva Júnior. Essa pesquisa gira em torno das concepções e práticas de planejamento na Escola de Ensino Médio Grijalva Costa e faz parte de um estudo etnográfico. Então, sejam bem-vindos e vamos aqui conhecer um pouquinho da nossa pesquisa. Bom dia a todos, me chamo Liara. O presente trabalho ele visa discutir os resultados da segunda dimensão da pesquisa etnográfica realizada na Escola Campo em Grijalva Costa, pelo grupo de 10 bolsistas do Programa de Residência Pedagógica. Primeiramente, o que é o Programa de Residência Pedagógica, né? O Programa de Residência Pedagógica ele é uma ação integrante das políticas nacional de formação de professores, que tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura. Então, a partir dele, o licenciando ele é inserido na escola campo, e onde vai desenvolver atividades como regência de sala, acompanhamento pedagógico, ambientação, que é o ponto que desencadeou a nossa pesquisa, entre muitas outras atividades. Essa nossa pesquisa etnográfica ela foi realizada na Escola Grijalva Costa, que é uma escola situada no município de Ubajara, uma escola central e tradicional, que foi fundada em 1954, que atende tanto alunos da zona rural como alunos da área urbana também. O programa de residência pedagógica, ele compreende 18 meses, tem a duração de 18 meses, e ele é dividido em módulos. Nesse primeiro módulo, a gente foi também dividido em 3 dimensões, que seria a primeira dimensão, pesquisa sobre gestão, a gestão escolar, a segunda dimensão, que seria as concepções e práticas do planejamento, e a terceira dimensão, que era as práticas pedagógicas. E neste trabalho, a gente fez essa imersão na escola e pôde traçar alguns conhecimentos sobre a mesma. Nessa dimensão, enfocou-se nas concepções e caracterização do planejamento realizado em contexto emergenciais de ensino remoto. Esse estudo ocorreu durante o primeiro módulo do PRP, como eu já havia falado, entre os meses de novembro e dezembro de 2020. Tivemos como problemática principal compreender como se caracterizou o planejamento pedagógico e de que forma influenciou as práticas pedagógicas de língua portuguesa no contexto da pandemia mundial da Covid-19, identificando os prejuízos causados no processo de ensino e aprendizagem. Como a gente vê aqui, essa nossa imersão na escola campo, ela aconteceu de forma remota, porque nós já vínhamos de um período de paralisação, né, das aulas devido à Covid, e nesse momento a gente as escolas tinham iniciado um momento de aulas remotas, e foi nesse contexto que o nosso trabalho se desenvolveu. Como eu acabei de falar aqui, se desenvolveu entre os meses de novembro e dezembro, né? E a nossa problemática principal, a nossa pergunta norteadora, nosso ponto norteador era tentar compreender quais foram as modificações feitas no planejamento escolar, quais as ações que a escola procurou construir, como a escola se organizou nesse contexto de pandemia. Aqui a gente também pode identificar os prejuízos causados no processo de ensino-aprendizagem e quais os mecanismos usados pela escola para que se desenvolvesse esse momento de educação remota. Como a nossa pesquisa se deu, né? Como foi a metodologia da nossa pesquisa? Essa pesquisa ela foi realizada durante o processo de ambientação e diagnóstico da escola campo, etapas obrigatórias do PRP. Como a gente vai residir em uma escola, a gente necessita desse período de conhecimento, desse período de
de compreensão de como a escola se organiza. Então, etapas obrigatórias do PRP. A pesquisa etnográfica organizou-se a partir das observações nas reuniões de planejamento e outras práticas pedagógicas, bem como análise de documentos oficiais da escola, como projeto político-pedagógico, matriz de referência, material estruturado da língua portuguesa, a PCA de língua portuguesa, sendo esta realizada conforme o método de pesquisa qualitativa. Vale ressaltar aqui que quando a gente fala pesquisa etnográfica, ela já tem um sentido próprio, né? É uma imersão. E essa imersão, ela, como a gente sabe, em decorrência da Covid-19, ela ocorreu de forma remota, devido a não podermos estar presencialmente na escola. E a gente também tem que citar a ação da professora preceptora, né, que foi uma rica participação, porque a partir dela a gente teve contato tanto com o núcleo gestor, com os professores, como os documentos também. A nossa pesquisa, como vocês podem ver, ela também tem cunho bibliográfico, porque nós tivemos acesso a esses documentos, os documentos norteadores da língua portuguesa, né, da disciplina de língua portuguesa, e também o projeto político-pedagógico. Isso tudo de uma forma de pesquisa qualitativa. Eu vou passar a palavra agora para a Suzy, que vai continuar apresentando para a gente os resultados e discussões. Olá, novamente, pessoal. A respeito dos resultados e discussões gerados por nossa pesquisa, primeiro a Liara já comentou bastante, né, sobre o contexto no qual nós realizamos, e a pandemia, né, a Covid, tudo isso influenciou bastante essa nossa pesquisa, porque a gente foi atrás de descobrir realmente quais foram os impactos que a pandemia causou, principalmente no planejamento escolar. Então, essa investigação científica foi desenvolvida frente ao cenário da pandemia mundial da Covid, causada pelo vírus SARS-CoV-2, que teve seus primeiros indícios lá na cidade chinesa de Wuhan, em dezembro de 2019. Desde então, a realidade global sofreu grandes impactos decorrentes da doença, que, segundo o Brito, ainda são inestimáveis, mas afetam direta e ou indiretamente a saúde e a economia da população mundial. Então, não afetou somente a saúde e a economia, afetou principalmente também as escolas, né, o ensino. E, a partir disso, a escola precisou passar por inúmeras mudanças, e o planejamento se caracteriza como um dos pilares para manter a escola funcionando, porque é a partir do planejamento que a escola e os gestores, o corpo docente, conseguem, né, encontrar e discutir o contexto no qual a escola está inserida e buscar novas vias, as melhores formas de combater os prejuízos causados pela pandemia. No próximo slide, a gente tem aqui comentando um pouquinho sobre como a pandemia afetou as práticas de planejamento da escola. Então, dessa forma, quando a escola se deparou com o ensino remoto emergencial, tudo precisou ser revisto, reorganizado e reestruturado. Os planejamentos com o núcleo gestor e o corpo docente da escola arquitetaram esses reajustes de modo democrático e transparente, no qual todos analisavam o contexto escolar e sugeriam medidas que poderiam ser tomadas para solucionar ou apaziguar os problemas existentes. Como eu disse, né? E uma das coisas que mais chamou a atenção da gente nessas observações participantes, né, durante a coleta de dados, é a questão de como os professores realmente conheciam o contexto da escola. Por exemplo, a gente participou algumas vezes dos conselhos de classe, então eles iam analisando aluno por aluno, vendo qual era a situação econômica na qual o aluno se encontrava, e eles iam realmente, todos os professores da área de linguagens, principalmente, que foi a área que a gente realmente observou, eles iam discutindo, sempre participando, então era uma coisa muito democrática, muito coletiva, e havia realmente a união entre todos ali presentes, e todos eram ouvidos, e isso é extremamente importante para fazer com que as ações pedagógicas da escola se desenvolvessem de uma forma realmente efetiva. Então, dentre as principais mudanças acarretadas pelo ensino remoto nas demandas educacionais da Escola Grijalva Costa, nós tivemos a redução da carga horária letiva e a sintetização dos conteúdos como as principais mudanças. Então, a aula, por exemplo, começava à tarde no ensino presencial, à 1 da tarde, terminava por volta das 5h25.
no ensino remoto, as aulas diminuíram, né? E teve essa diminuição e as aulas começavam 1 hora e terminavam 4h40. Então, essa diminuição afetou demais e os professores que já sintetizam conteúdo por causa dos currículos, como a Liara falou lá no comecinho, né? Todos aqueles documentos que regem o planejamento e o currículo da escola, eles tiveram que se adaptar e realmente pegar só aquilo que fosse essencial, também considerando as coisas que eles já tinham visto em sala até então. E também, uma coisa que, assim, me deixou muito chocada é que durante toda a semana era um calendário diferente de aulas, porque para fazer com que todos os professores realmente cumprissem sua carga horária, porque estava dando problema, e essa foi uma das medidas que eles conseguiram encontrar para solucionar essa questão da redução da carga horária letiva. No próximo slide, a gente tem aqui alguns dos problemas vivenciados pelos estudantes. Então, através da pesquisa, constatou-se também ainda que muitos estudantes da Escola Grijalva Costa enfrentam grandes desafios frente ao ensino remoto, tais como a falta de acesso à internet e aos recursos tecnológicos, como computador e aparelho celular. Durante um dos conselhos de classe, a gente tomou conhecimento de um estudante que morava com a mãe, né, e tinha 5 irmãos, e a mãe só tinha um celular para deixar para todos os filhos. Como era que essa criança iria acompanhar as aulas, sendo que ele tinha que dividir só um aparelho celular com todo mundo? Não tinha como. Aí, também muitos estudantes tiveram dificuldades financeiras, muitos deles deixaram de frequentar as aulas e devolver os materiais devido a essa questão, porque eles tinham que ajudar na renda familiar, e também a distância da escola. Então, eles não conseguiam ir na escola buscar os materiais impressos para acompanharem os conteúdos, e também a escola desenvolveu, né, uma medida que foi a buscativa. No próximo slide a gente tem. Essa buscativa, no ano passado, ela era muito presente foi um dos grandes fatores que ajudou, né, os estudantes a permanecerem na escola. Então, no projeto Buscativa Escolar, os coordenadores pedagógicos e professores se organizavam para a busca de alunos que não estavam efetivamente participando das aulas, objetivando identificar os motivos da falta de devolutiva das atividades. O trabalho de buscativa almejava encontrar formas de fornecer aos discentes o acesso ao ensino conforme seus contextos e necessidades, incentivando o uso, a permanência e êxito na escola em meio a esse momento tão complicado. Então, a buscativa foi uma ação que foi muito exercida na escola durante esse período, porque era a partir daí que eles iam atrás, né, e realmente faziam com que os alunos voltassem a participar. Então, os professores, os coordenadores se reuniam, escolhiam lá os alunos que realmente não estavam participando e iam atrás para saber o que aconteceu e conhecer o contexto do aluno. E isso fez com que muitos alunos voltassem às aulas e fez com que as ações pedagógicas fossem desenvolvidas de uma forma que não afetasse tanto, assim, né, da melhor forma possível conforme o contexto. Então, essas foram os principais dados coletados durante a nossa pesquisa e que realmente nos fizeram refletir tanto. E isso foi tão importante, gente, porque naquele momento a gente estava no 6º semestre, então foi meio que nosso primeiro contato com esses bastidores da escola, e isso influenciou demais, porque nos fez conhecer, né, mais profundamente a organização da escola, como tudo acontecia, e nos fez ver a escola a partir do ponto de vista de professores e não de alunos, como a gente já estava acostumado. E no próximo slide a gente tem nossas considerações finais. Portanto, a presente pesquisa mostrou de que forma as atividades de planejamento e ações pedagógicas da Escola Campus são realizadas, bem como os documentos e matrizes de apoio que regem este processo. Além disso, desvelou também as adaptações que foram feitas para que estas ações educativas pudessem ser desenvolvidas com êxito, mesmo diante do contexto de ensino remoto. Então, foi essa nossa pesquisa, pessoal. A seguir, nós temos nossas referências. No próximo também. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Se alguém tiver alguma pergunta, agradeço demais o espaço por estar compartilhando essa nossa pesquisa com vocês. Muito obrigada. Parabéns aí, tá? As meninas aí, e ao professor Roberto pela condução do processo. Eu vou lembrar as palavras do professor Daniel, né? Nós estamos aqui para
para ajudá-las nesse momento, né? Vocês são minhas alunas, né, de pesquisa científica. Como você falou, vocês fizeram esse trabalho no 6º semestre, né? A pesquisa realmente ela tem uma característica etnográfica. No entanto, Suziane, eu percebi, ficou confuso entre a questão norteadora, né, o problema da pesquisa, e os objetivos. Eles se confundiram muito e ficou difícil a gente perceber o que vocês queriam responder com a pesquisa. E quando você chegou realmente para apresentar os resultados, e aí como característica você colocou a pesquisa qualitativa, e eu gostei muito da forma como você apresentou essa realidade nas escolas e a realidade dos alunos também. Então eu vou pontuar realmente só essa... vamos dizer assim, essa imprecisão dos objetivos com a questão norteadora do trabalho de vocês, tá bom? O professor Sóstenes, ele levantou a mão. Por favor, professor Sóstenes. Oi, bom dia. Valeu, Luiz, obrigado aí pelo espaço. Enquanto as meninas apresentavam, eu ficava aqui pensando, né, que deve ter sido um grande desafio para elas começarem esse trabalho, justamente no ensino remoto, que é uma coisa que pega todo mundo de surpresa. Inclusive, os próprios professores tiveram que aprender muita coisa, né? E elas, nesse projeto que a gente sabe da importância que ele tem, porque leva a universidade para a escola e também traz um pouco da escola para a universidade, elas já começam assim. Eu só queria ouvir um pouquinho mais, se for possível, como foi essa integração de vocês na escola, se vocês sentiram, assim, em algum momento que a coisa estava muito mecânica, que vocês estavam ali meio que estamos invadindo aqui um espaço que o pessoal ainda não está acostumado, mas a gente está aqui porque tem que estar. Ou se vocês sentiram uma certa naturalidade na aprendizagem desse processo. Como foi esse diálogo de vocês com os professores? Porque, às vezes, essa coisa de o universitário estar na escola, para algumas pessoas soa um tanto invasivo, né? Para alguns professores. E eu queria só escutar um pouquinho, se possível, como foi de fato essa receptividade de vocês na escola. Tá certo, obrigado pela pergunta, professor. Assim, foi eu nem sei como explicar, porque foi realmente uma inserção muito tranquila e a escola estava de portas abertas, gente. Eles convidavam a gente para tudo enquanto. Tinha planejamento, tinha aula que a gente acompanhava, eles estavam lá, qualquer coisa que tivesse na escola, eles convidavam a gente. Aí começavam, né, o planejamento, eles estavam sempre notificando a gente lá. E, gente, olha, tem aqui as residentes, então vamos aqui. E convidavam a gente para entrar em diálogo com eles. A gente também participava dos planejamentos, por exemplo, das outras disciplinas mais voltadas para a cidadania, né, como projeto de vida e tal. E era realmente essa participação, ela era realmente participativa, porque eles reconheciam nossa presença e estavam muito abertos ao diálogo. Então, foi muito bom. A Liara também quer comentar alguma coisa? Para mim, foi essa experiência, gente. Ai, tô tão exatamente isso que a Silvia falou. Foi muito tranquilo. A gente até comentava, né, entre o grupo de residentes, porque são 10 residentes. É muita gente, né, inserida já em um contexto que eles também não conheciam os professores. Então, a gente se inseriu e foi muito bem acolhido. E é uma coisa que a gente sempre fala da Grijalva Costa. Foi uma escola que nos acolheu, realmente. E a gente conseguiu se inserir. Foi, exatamente. Pois é, pessoal. Mais alguma pergunta? Acho que não, né? Acredito que não, tá, meninas? Então, alguém ia falar? Não sei, alguém abriu o microfone? Não, pronto. acho que foi eu. Pronto, então... Pronto, pessoal, obrigada. Parabéns, tá, meninas?